Sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos, para mais um episódio do nosso podcast Gente do Céu. E hoje recebendo aqui um cidadão do Reino dos Céus, nosso querido Rodrigo de Freitas. Já vou passar a palavra para ele já. Tem muita coisa boa para nós ouvir aqui hoje, testemunho de vida maravilhoso. Tem coisa, você tá vendo bastante coisa aqui no cenário hoje, né? Olha, gente, tem presente hoje, inacreditável, tem presente demais hoje. Antes, eu gostaria de pedir para você o seguinte: você já deixou o seu like aqui nesse vídeo, tá bom? E também se inscrever no nosso canal se você não for inscrito do canal. E lembrando, aqui no canal, meu querido Rodrigo, o inscrito do canal que mais comenta nos vídeos do mês, eu e a minha equipe envia um presente pra ele. Nossa, que legal. Envia um presente. Uau. Você quer ganhar um presente? Já começa comentando quero. nesse vídeo aqui. Olha aí, ó, olha aí. Já começa comentando nesse vídeo aqui. Já deixa o comentário aqui, tá bom? Que você pode participar e ganhar um presente desse mês. Beleza? Amém. Bom, tendo dito isso, pessoal, quero te agradecer Amém. você por ter recebido aí o convite aceitado. Muito obrigado mesmo. Eu queria muito conversar com você sobre a sua trajetória, a sua caminhada aí e o que Deus tem feito na sua vida, através da sua vida e na sua família. Obrigado, Amém. muito obrigado. Amém. Que prazer te receber aqui, meu irmão. Amém, estou muito feliz. Obrigado por esse convite tão querido, assim. Eu também comecei a seguir você, ver o seu canal. Descobri que você bomba, cara, na internet. Falei, nossa, que legal. Fico muito feliz quando eu vejo o povo de Deus no Brasil, né, que é um país que a gente pode, é um país livre, que a gente pode falar de Jesus, né? Aliás, na minha trajetória com o Senhor, viajando no mundo, não tem um país que a gente consegue expressar o amor de Deus e falar de Jesus como o Brasil. Então nós somos muito abençoados nesse sentido. Então, fale de Jesus, continue falando, porque tem muita gente que precisa ouvir e conhecer o nosso Senhor ainda. Uau, gente do céu, olha aí, ó, que conselho maravilhoso. E detalhe, hein? Liberdade ainda por enquanto, porque já não tá tendo mais tanta, mas ainda Aproveita. Aproveita. A primeira pergunta que eu queria começar fazendo para você, meu querido irmão, é a pergunta clássica. Quem é o Rodrigo de Freitas? Quem que é este homem aí? Conta um pouquinho para nós aí da sua história. Quem que é você, meu querido irmão? Wesley, eu gosto daqueles encontros de casais, né, que a gente participa, a gente aprende a se apresentar, né? Primeiro, cristão, apaixonado por Jesus. Eu sou o Rodrigo da Vanessa, né? Minha esposa maravilhosa, a minha parceira de vida, a minha melhor amiga e a minha mulher, esposa. Eu sou pai da Glória, a Glória vai fazer 4 anos agora em outubro. Eu sou pai da Bethany, que tem 1 aninho e meio. E a gente quer ter pelo menos mais um filho, né? Então, eu gosto desse número 3 aí. Eu amo o número 3, né? É manhã, tarde e noite, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então eu amo essa número 3. E eu sou um professor apaixonado pela área de educação, brasileiro, com coração americano, né? Porque eu tive uma oportunidade aí de morar muitos anos fora do Brasil. E aprendi a excelência norte-americana com a bondade brasileira. Eu acho que eu tenho os dois R's. Né? Então a gente tem o R, né? Eu incorporei o R de resultados dos americanos e o R de relacionamentos de nós brasileiros, que nós somos um povo que gosta de gente, né? Então, se eu puder resumir, professor de inglês que viu uma oportunidade de transformar a nossa nação através da educação. Eu acho que a gente só consegue transformar verdadeiramente as histórias das pessoas, obviamente através de Jesus, de igreja, e depois é onde a gente entra na educação. Então esse é um resumo aí da minha vida. Excepcional, que maravilha. Tá aí, pessoal. Vocês já entenderam que o homem é professor de inglês, cristão, apaixonado por pai de família. Amém. Isso é maravilhoso, hein? Tem muita Amém. coisa boa para nós adquirir aqui hoje, hein? Vai ser um bate-papo maravilhoso. Agora, uma dúvida que eu tenho, meu querido professor, e uma grande curiosidade. Você nasceu num lar evangélico, você sempre foi cristão, seus pais te levavam na igreja, você cresceu na escola dominical, participou da mocidade, como é que é? Ou você se converteu em algum momento da sua vida? Como é que foi o seu encontro com Deus, né? Amém. Não, na verdade eu venho de uma família católica, né? Praticante? Minha avó sempre foi apaixonada por Jesus, né? Católica, apaixonada por Deus, meu avô. No entanto, a minha mãe não era uma católica praticante. Aliás, eu muitas vezes perguntava para minha mãe assim, por que eu não fiz primeira comunhão? Por que eu não fiz catequese? Eu achava estranho isso, né?
Mas Deus foi muito bom comigo, minha mãe, eu tive ótimos pais, né, assim, minha mãe foi uma mãe maravilhosa, meu pai, apesar de ter tido um tempo aí com alcoolismo, né, e com cigarro também, fez o que pôde, né, o pai dele morreu quando ele tinha 12 anos de idade, então ele não teve o exemplo do pai, mas enfim, era presente, estava lá em casa, né. Mas meus pais acabam se separando, e aí a gente sai de São Paulo e a gente vem pro sul de Minas Gerais, porque meus avós tinham mudado para Jacutinga. Porque o meu tio, né, tinha casado com uma mulher de Jacutinga, família italiana, né, meu avô se aposentou, então a família queria sair da loucura de São Paulo, e nisso minha mãe vem também. E quando minha mãe vem para Jacutinga, logo depois ela é diagnosticada com câncer de reto. É um dos piores cânceres que existem. E aí, em um ano, assim, minha mãe perdeu muitos quilos, estava pesando 40 quilos, assim, foi um ano muito difícil na nossa vida. E durante esse tempo, né, que com certeza foi o tempo de mais sofrimento, né, porque é muito sofrimento, em todos os sentidos, um pastor da Missão Novas Tribos, do Peniel, né, que é só seguir a estrada aqui, se a gente chega lá no Peniel, exatamente, só seguir essa estrada, do Peniel, ele começou a visitar a nossa casa, que é o pastor Anderson Brennan. Desculpa, pastor Samuel Brennan. Anderson é o filho dele, meu amigão. Samuel Brennan. E o pastor Samuel Brennan, além de ser apaixonado por Jesus, ele era um homem que tinha o pescoço e a coluna quebrada. Ele acha que é uma das únicas pessoas no mundo que viveram com 30 anos com a coluna quebrada, assim, sabe? O pescoço quebrado? É, pescoço quebrado, assim, ele colocou, tinha gesso. Ele era americano? Americano. E morava no Brasil. Ele tinha um gesso, um cimento na coluna para ele aguentar a dor. No final da vida dele, ele tinha até uma bolsinha dentro dele que lançava lá a enzima ou a substância necessária para poder amenizar a dor da vida dele, né? Uma nanotecnologia lá, sei lá. Mas enfim, naquela época ele começa a visitar a nossa casa e falar do amor de Deus, né? E ele cumpre a palavra, né? Visitar então as viúvas, os enfermos, né? Sim. E aí ele dá um livro para nós chamado Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Então, Já li. Durante esse tempo, então, dos últimos meses de vida da minha mãe, a gente lê esse livro junto, e no que a gente lê esse livro, minha mãe se converte, e eu me converto. E minha mãe falece, né, infelizmente. Você tinha que idade? 17 anos. E foi bem difícil, minha irmã tinha 15, eu tinha 17, né, pais separados, então assim, isso assim, destruiu nossa família em todos os sentidos. Eu fui, né, morando com a minha avó, minha irmã morando com a minha tia. E aí eu me apaixono por Jesus, né? Então as pessoas dizem que esse comentário, né? A gente está falando sobre essas expressões que ficam, né, pela vida, né? Você se apaixona por Deus ou pelo amor ou pela dor, né? Sempre tem no nosso meio. Né? No meu caso foi pela dor, porque pela dor da perda da minha mãe, mas Jesus se transformou no meu primeiro amor, o meu único amor, né? No sentido de vida espiritual e de um único Deus. E aí me apaixono por Jesus. E naquela época eu já estava envolvido com inglês, né? Já tinha morado em Jundiaí, já tinha dado aula de inglês. Comecei a trabalhar com inglês com 16 anos de idade, foi minha primeira profissão. Escrevi meu primeiro livro com 17, enfim. Deus realmente agiu nessa área, mesmo que eu não conhecesse, ele entendeu que... Já tinha te levado para esse caminho da educação do inglês. Com 16 anos de idade? 16, 17 eu tinha o primeiro livro publicado. E aí então, quando eu me converto e me apaixono pelo Senhor, eu falo, Deus, eu quero ser usado, né? E eu tenho até uma foto emblemática, Deus segurando a Bíblia, o terninho, porque eu tinha que mandar uma foto minha para o meu colégio bíblico, para eles verem quem a gente era, e no fundo, assim, um mato, assim, porque na frente de casa era um matagal. Monte Sião ou Jacutinga? Jacutinga. Ai, mato. Era um matão, assim, sabe, na frente de casa. Nossa, e eu lembro, assim, o dia que eu fui viajar, nossa, minha avó ficou super triste, né? Eu meio que virei meio que o segundo filho dela, né? Segundo não, né? Sétimo, né? Porque ela teve 6, mas eu virei um neto-filho, digamos assim. Eu morava com a minha avó. Mas foi um momento muito legal de quebra de estigma, de quebra de furar bolha, de identidade, de heranças e hierarquias na família de conquistas, né? E aí eu comecei a buscar colégios bíblicos para poder estudar. E como eu tinha essa paixão pelo inglês, já dava aula de inglês particular lá em casa, né, na casa da minha avó, tinha meu quarto, eu tinha uma cama que eu dobrava a cama, ela subia assim, ó, e aí tinha uma mesa redonda e minha
o meu quarto virava uma sala de aula, assim. Então o pessoal ia lá em casa Para aprender inglês. para aprender inglês. E aí eu comecei a buscar, naquela época a internet era a internet de escada, né? Aquele tipo de coisa. Desculpa te interromper. É aí que vem uma outra pergunta, uma grande curiosidade que eu tenho. Você vai começar agora a falar aí da sua busca para poder estudar Sim. Bíblia. A minha curiosidade é o seguinte: por que que você foi buscar estudar Bíblia nos Estados Unidos, fora do Brasil, e não no Brasil? E se esse estudo que você foi fazer era um estudo pastoral, um estudo sistemático, como que era lá? Que acho que você vai falar sobre isso e essa era uma pergunta que eu tinha. Por que que você escolheu estudar fora do Brasil Bíblia? Eu acho que eu quis juntar duas paixões que eu tinha, que é o inglês. Eu já era professor, eu queria aprimorar meu inglês. E eu queria entender mais quem era Deus, porque eu entendo que para entender Deus eu tenho que entender o manual. E o manual é a Bíblia. Exatamente. Né? Então eu não queria ser um crente cego, ou um crente amém Jesus e não saber, né, da palavra. E aí eu comecei a buscar colégios bíblicos nos Estados Unidos por causa disso. Eu já tinha tido uma experiência na Inglaterra, tinha ficado alguns meses lá e foi bacana, mas não me apaixonei por aquele ambiente, né? Extremamente progressivo já naquela época, imagina agora, né? E Estados Unidos, né, o berço do evangelho mundial, né, os grandes pregadores, né? Eu falei, é para lá que eu quero ir. E aí eu comecei a buscar colégios bíblicos, encontrei um no Alasca, encontrei um na Pensilvânia e um no Maine, que estavam dentro das minhas possibilidades financeiras ali naquele momento, porque, de novo, né, família simples e tal. Não quis ir pro Alasca não, enfrentar aquele friozinho lá não. E aí a gente começa, né, colocar na mesa, assim, os prós e contras. E eu, literalmente, né, meu tio Carlos falou, ó, escreve os prós e contras de cada lugar. Eu fui abençoado de ter um segundo pai, né, que é o Carlos Turato, meu tio falecido já, acho que tem 3, 4 anos. E um psicólogo, que eu acho que é a única pessoa que eu conheço que leu mais de 1000 livros. Ele leu mais de 1000 livros na vida e nos últimos anos de vida se apaixonou por Jesus, falou nada mais faz sentido. Enfim, meu tio falou, vamos escrever os prós e contras, né? E aí a gente escreveu os prós e contras e a gente achou que o Maine, né, seria a melhor opção. Ele me ajudou, né, nesse momento, eu senti paz também. E também estava dentro das minhas condições financeiras. Você tinha que idade? 18 aí. 18 ou 19. Jovem demais. Uau. E aí viagem 19. Aí viagem para os Estados Unidos, para o Maine. O Maine é o último estado lá direito, é a Nova Inglaterra. Ali você vai ter Vermont, New Hampshire, Maine, né, o último estado lá. Massachusetts, Pennsylvania, Massachusetts, Vermont. Isso é sul dos Estados Unidos ou norte? Norte, lá E o norte lá, se não me engano, é mais frio, não é? É o oposto daqui, né? Se aqui tá calor, lá tá frio. Então é um lugar frio. Primavera, lá é outono, é o oposto. Ah, sim. E é bem frio, mas também tem as 4 estações, né? E o Maine é lindo. Né? Depois que a gente... O legal que, Wesley, é que quando a gente anda com o Senhor, é que nem uma novela. Eu costumo dizer, andar com o Senhor é que nem uma novela. Você começa, lá tem os primeiros capítulos, tal. No final a gente entende o porquê dos porquês ou no meio do processo. Eu estou no meio do processo da minha vida, estou com 44 anos, então hoje eu consigo entender o porquê. Você pergunta assim, por que o Maine, por que os Estados Unidos? Hoje eu entendo que foi o Senhor que me mandou lá e eu tenho isso claramente na minha vida. Naquele momento eu tinha um desejo de aprender mais sobre a Bíblia e melhorar meu inglês. Esse era o... Mas hoje eu entendo que eu estou vivendo, eu entendo que foi por... Né? Era o processo. Era o processo de Deus, não o meu, de Deus, né? Na minha vida, para fazer a vontade dele, né? Então, assim, andar com o Senhor é assim, né? A gente está aqui para o propósito dele, nós somos ferramentas, né? Mas o propósito da criação e tudo que a gente está vivendo é para ele. Enfim, aí fui pro Maine, o Maine, de novo, né? Tem 1 milhão de habitantes, então tem, assim, a população de Campinas, mas tem o tamanho de Santa Catarina. Então, Deus me mandou para um estado... agricultor, tipo um Mato Grosso. Tipo fazendas. Fazendas, vacas leiteiras, mas também tem algo muito bacana do Maine, que o Maine é o maior produtor de lagosta do mundo, o maior exportador, né? Uau. Tem essa Red Lobster que a gente vê aí nos restaurantes, no aeroporto. Aquelas grandonas? É, isso aí. E lá você consegue comprar uma lagosta, assim, tamanho bom por $10, por exemplo, assim, né? Tipo, R$50. Sério? Né? Então é muito Meu legal, Deus, né? A gente aqui comer lagosta, paga R$200 num prato. Eu nunca comi lagosta. Então, é muito fora da nossa realidade. Lá no Maine você come sanduíche, né? Lobster roll, você come sanduíche de lagosta.
Tipo um Meu hot Deus. dog, assim, com pedacinhos de lagosta, assim. Esse tipo. papo tá me dando água na boca, deve ser bom demais, hein? Ah, eu acho, é um shrimp, como fala? Um camarão gordinho, assim, sabe? É, É um camarão mais delicatessen, mais assim, cheinho. mais cheinho, mais gourmet, assim, digamos assim. Mas, enfim, e o Maine também é um estado muito lindo e eu cheguei também a ver a aurora boreal no Maine. Uau! Então, Deve ser assim, maravilhoso. Aquilo ali deve glorificar demais Deus, aquela é da maravilhoso, natureza. porque assim, é um lugar que você consegue ver o céu à noite porque tem pouca iluminação. Até chegando o avião, assim, você vê que só tem iluminação nas cidades, porque nas fazendas não tem nas ruas né? Parece um lugar tipo intocável. Intocável, é um lugar intocável. No entanto que os grandes milionários dos Estados Unidos todos têm casa de veraneio no Maine, né? O Maine tem um escritor de livros, né, de ficção e que tem um viés aí bem de terror, que é o Stephen King, que é o maior escritor dos Estados Unidos, né? Então, O Apanhador de Sonhos, A Espera de um Milagre, né? Esses filmes Bom aí demais. baseados em filmes, né? E tem uns bem nada a ver, tipo It, o Palhaço Assassino, né? Sabe, o Palhaço Assassino também é o Stephen King. Enfim, é lá do Maine e o cara anda assim no supermercado e tudo mais. Então a gente tem essa personalidade lá, mas também tem muita gente trabalhadora. O Maine, eu aprendi demais naquele lugar. E aí o que era para ser um ano, porque eu tinha dinheiro para ficar um ano, né? Como estudante. Se tornam 10. Né? 10 anos, uma década você passou lá no Maine. Então assim, Uau! eu fui, em um momento eu tinha uma amiga de sala de aula chamada Sandy Scott, ela mora no Canadá hoje, a Sandy morava em Newfoundland. Newfoundland Era americana. é uma americana e morava, acho que ela mudou de Newfoundland, tem algum lugar lá no Canadá. É uma terra de crianças iglu, sabe? Aquelas criancinhas que parece índios, assim, sabe? Né? Tem o jeitinho, a fisionomia, tudo. E também ela é muito frio. Mas enfim, vamos voltar um pouquinho na minha história, depois eu falo dessa minha prima. Depois eu explico por quê. E aí a Sandy fala, vou lá na casa do meu tio, porque eu limpo a casa dele uma vez por semana, ele acabou de se separar, e eu quero fazer uma visita para ele lá e tal, e também ele me dá um trocado, porque eu estudo no colégio bíblico, e eu preciso ganhar um dinheirinho, né? Você sabe, estudante de Bíblia, né? Estudante de faculdade, sempre, we're always broke, a gente tá sempre quebrado, nunca tem dinheiro. Sempre. Seminarista sempre tá quebrado. Mesma coisa, né? Aí eu falei, vamos. E ali foi maravilhoso, porque eu conheço o Keith, né? Isso foi no começo, você tava lá. Com quanto tempo você tava lá? 6 meses que eu tava lá. E aí chega um ano que eu tava lá. E aí chega o verão, né? E o verão lá é 15 de maio até mais ou menos 15 de agosto, algo assim, né? Que são as férias de verão. Chega o verão e eu ligo pro Keith e falo, Keith, faço amizade com o Keith, né? Falo, Keith, eu preciso de um emprego, porque chegou as férias no colégio bíblico, eu não posso voltar pro Brasil, meu dinheiro tá contado, se eu voltar eu não consigo voltar de volta, né? O visto tá tudo certinho, né? Colégio bíblico, 3 anos e tal, e eu preciso de algum lugar para ficar, mas eu não posso trabalhar legalmente. Você tem alguma coisa para eu fazer aí? O que a gente pode fazer juntos, né? Aí eu ligo pro meu colégio bíblico e pergunto, olha, tem essa situação, ele fala, olha, o Keith, ele não pode te pagar, mas ele pode doar esse dinheiro pro colégio bíblico sobre a sua vida. Falei, amém. Falei, então, Keith... O mantenedor seu. Mantenedor. Falei, amém. Vamos seguir tudo certinho. Então, passo esses 3 meses com o Keith, trabalhando na fazenda, lá tá as minhas 2 irmãs, a Casey e a Christy. Eu digo assim, com essa questão de irmã, primo, vou explicar por quê. Durante esses 3 meses, o Keith tinha acabado de passar por uma separação, né, a segunda separação dele. Ele estava com o coração, assim, quebrado, assim. Foi uma separação que a mulher levou metade da casa. Foi horrível, foi horrível. E aí eu, estudante de colégio bíblico, né? Que estudante, que seminarista faz, né? Ensina a Bíblia. Falei, Keith, vamos estudar o livro de João juntos? Você aprende o livro de João e eu aprendo a ensinar o livro de João. Porque eu preciso aprender a falar sobre isso, né? E foi muito legal, que a gente estudava 1 ou 2 capítulos por dia. Porque que a gente começa a estudar o livro de João, o que se converte ao cristianismo, ele não era cristão, começa a ir na igreja, e um dia a gente estava na caminhonete, estava andando pelos campos lá, porque tem toda uma rotina de plantação do feno. Você virou fazendeiro lá então? Fazendeiro.
O Keith tinha umas 150 cabeças de gado, a gente cuidava de tudo. Tudo bem que tudo é automatizado e tudo mais, mas era trabalho das 4 horas da manhã até às 6 horas da tarde. Dava tempo de tirar uma sonequinha de meia hora depois do almoço. Enfim, muito trabalho. E aí eu lembro que a gente estava na caminhonete, eu falei, Keith, posso te chamar de pai? Ele falou, pode. Então aí o Keith virou meu segundo pai. E o Keith veio, através da vida dele, trabalhar toda a hombridade que eu senti muita falta crescendo. Figura paterna. Figura paterna. Meu pai era presente, mas meu pai era muito ausente, no sentido que trabalhava muito, estava pouco em casa. E o relacionamento dele com a minha mãe não era um relacionamento muito saudável, no entanto que eles se separaram, tinha muita briga, muita discussão. E quando eu vejo o Keith, um homem que toda hora está feliz, que tudo dá graça, que vamos fazer porque tem que fazer, que não reclama de nada, eu falei, cara, é esse modelo de figura paterna que eu quero ter e que eu quero ser, né? E aí o Keith vira meu melhor amigo, depois de alguns meses ele começa a frequentar a igreja, no que ele começa a frequentar a igreja ele conhece a Connie, que é a minha mãe, minha segunda mãe. Ela já era cristã, ele conheceu ela na igreja. Na igreja. A Connie, apaixonada por Jesus, e se apaixona pelo meu pai, pelo jeito dele, por quem ele é. A Connie é demais, né? Eu chamo ela de Mamacita, porque eu não queria chamar ela de mãe, porque a minha mãe brasileira sempre foi uma mãe muito presente, né? Muito maravilhosa. Então eu chamo ela de Mamacita, né? De um jeito carinhoso, né? De Mamacita, né? Tipo, espanhol, Mamacita? Né? É, tipo mamãezinha, né? Em espanhol, né? Tipo, chamo ela de Mamacita, até hoje. Enfim. E aí, a Connie entra na nossa vida, né? E ela vira minha mãe, assim, literalmente. E em tudo isso que está acontecendo, as minhas irmãs se casam, saem de casa, aí fica nós três lá, né? As suas irmãs, filha do primeiro casamento do meu pai, a sim. Christy e a Casey, né? Hoje a Casey tem 3 filhos e a Christy tem 2 meninos, né? A Casey tem 2 meninas e um menino. Enfim, elas se casam, tal, cada uma vai para sua casa, vai ver sua vida, uma é empresária, as duas são empresárias, né? Uma tem um salão de cabeleireiro que bomba lá na cidade e a outra é parceira lá de uma empresa de construção. Ela é sócia, tem a porcentagem lá, enfim. E aí nessa, que ela sai de casa, fica nós 3 ali, né? Aí eu falo pro Keith, eu vou voltar pro Brasil, tal. Ele fala, não, fica aqui com a gente, né? Eu falei assim, mas, né, como que faz? Eu falei, olha, o único jeito de eu continuar aqui é eu renovando o meu status de estudante, porque eu não posso trabalhar, não casei ainda, né? Eu falei, então vamos pra faculdade, ué. Foi aí que eu começo a cursar a faculdade. No que eu começo a cursar a faculdade, o Keith começa a bancar a minha faculdade com a Connie. Uau! Então, assim, eu vejo, assim, a mão de Deus em todo esse processo, uma providência gigantesca. Mas, assim, teve muito choro, teve muita falta de família, às vezes estava acontecendo um monte de coisa aqui no Brasil, minha irmã me ligava chorando, enfim, né? Então, o que era para ser 1 ano, acabou sendo 10 anos, me formo em teologia, faço faculdade de administração com foco em comércio exterior. E de repente a gente fecha um ciclo, né? A gente fecha esse ciclo aí de 10 anos e tal, e aí não tinha mais o que fazer. Estudei, né? Cheguei a namorar, cheguei a quase noivar lá, enfim. Com a americana? Com a americana, Mas obviamente não era pra ser, né? E aí eu volto, né, pro Brasil e a gente fecha esse ciclo, a gente entendeu, né? Que esse ciclo tinha que ser fechado. E nessa sua volta, você veio passear ou veio pra ficar? Não, eu vim pra ficar. Minha irmã me ligou e falou, você precisa voltar. E como é que foi com seu pai lá? Como é que seu pai agiu? Quando você tomou essa decisão de vir embora? O legal do Keith é assim, ele não se mete na vida dos filhos. Ele entende que... Isso é uma coisa muito legal de americano, sabe? Aqui, assim, os pais ou a família, acho que tem direito de ficar falando sobre a vida dos outros, né? Até depois de casar. Aqui, assim, se a mãe... Tem mãe aqui, se você é mãe, escuta essa, né? Tem mãe aqui que quer fazer um puxadinho pro filho morar atrás da casa, né? Assim, tipo... Não quer que vá embora de jeito nenhum. E a Bíblia fala, né? Você casou, essa é minha família, minha esposa, né? Daqui pra frente... Deixará o pai e mãe. Então. Eu falo pro meu sogro, ó, já paguei aí, ó, 500 camelos. Então, né? Enfim. Brincando só. Mas eu volto pro Brasil, a gente entendeu que era a hora mesmo, né? Que Deus tinha um propósito. E foi aí que eu volto, a gente monta Jet. Essa é a pergunta que... É outra pergunta.
como que nasceu a ideia de montar a JET e por que tem esse nome? Qual o significado desse nome? Opa. Então, depois que você voltou, como que isso veio na sua cabeça? Como que isso surgiu? Foi oração? Deus revelou pra você? Alguém falou? Não, como é que foi? E por que o nome? Aí eu volto pra Jacutinga, né, que é minha base, minha irmã tá lá. Sul de Minas. Meu tio Carlos tá lá, né. Volto pra Jacutinga, volto pra casa da avó. E aí eu começo a dar aula eu monto um curso de inglês nas escolas particulares da cidade, em Jacutinga. Então eu dou aula para uns 100 alunos no ângulo e uns 100 alunos no objetivo na época, assim. Tem quase uns 200 alunos, eu dando aula, assim, para esse pessoal. E nisso eu falo... Mas você já conseguiu começar assim, já no alto, com 100 alunos? Não, em um ano, assim, o negócio tava bombando, porque a cidade não tinha professor de inglês, o professor de inglês da cidade já tinha se aposentado, ou tinha mudado de cidade, Caiu nas alguma suas coisa mãos. assim. Ó, a gente não tem essa pessoa na cidade. Quem está disponível, né? Eis-me aqui. Eis-me aqui. E Jacutinga foi uma bênção na minha vida, porque Jacutinga foi a minha faculdade de empresário, né? Uma cidade pequena, onde você tem que trabalhar bem. Tinha até o Didi lá, um grande amigo meu, né, que me deu a ideia, cara, monta uma escola, você está crescendo e tal. Era um aluno particular que eu tive. E a gente montou a escola, e em um ano já tinha 200 alunos, alguma coisa assim. Né, porque eu estava dando aula nos colégios particulares, em uma sala que eles emprestavam para mim lá, literalmente. Né, os colégios foram maravilhosos comigo. E eu senti a necessidade de montar. E aí quando a gente foi montar a escola, eu falei, tio, me ajuda a pensar no nome para a escola. Né, meu tio Carlos. Aí meu tio Carlos falou, vamos pensar. Pensou em vários nomes. Aí meu tio Carlos falou Jet. Ele falou, jato, em inglês é jato. Jato. É. Aí eu falei, Jet, Jesus é tudo. Aí na hora que eu falei que Jesus é tudo, ele falou, Jesus é tudo. Uau. E aí começou, e aí obviamente a marca passou por muitas transformações. E até agora a gente vai inaugurar um novo prédio lá em Jacutinga, que vai ser o nosso 4º prédio, que é a coisa mais linda do mundo. Uau. Enfim, então foi muito legal esses processos que nós vivemos lá na cidade. E eu fiquei lá por muitos anos, até que Deus falou assim, agora é hora de expandir, né? E aí a gente começou a montar uma escola por ano, porque como eu tinha trabalhado, meu primeiro emprego foi em uma rede de escolas em Jundiaí. Eu vi esse modelo. Então hoje eu vi. E esse primeiro chefe que eu tive na minha vida, que é o Samis, Sansão, o nome dele, foi uma bênção na minha vida. Foi um outro pai que Deus deu. Então Deus me deu muitos pais, porque ele me ensinou e o olho dele brilhou e eu escrevi livro para a rede de escolas dele, né? Então quando a gente montou a Jet, eu falei, cara, essa é a nossa história, né? A gente vai montar a minha história, vou montar a história que o Senhor tem para mim em cima disso. E Deus me mandou para o sul de Minas e norte de São Paulo, que é uma região que eu sinto que Deus quis me cuidar de mim, Ele realmente quis me preservar do mundanismo, do progressismo, né? Ele quis realmente que eu ficasse nesse ambiente, né? Pessoas como eu, com essa característica de muita expansão, muito pensamento, tem tendências enormes em cair na mão de pessoas erradas, porque a gente tem um coração bom, né? E eu sinto que o Senhor me manteve nesse interior, nesse tempo, até que eu tivesse maturidade, né? Para crescer e poder expandir. E a cada ano a gente montava uma escola nova. E cada franqueado e cada cidade era uma faculdade que o Senhor me dava em sentido de entender franqueados, pessoas, ser humano, né? E assim, foram muitos anos de muitos choros, muitos anos de, nossa, que pena que trouxe essa pessoa para minha vida, porque teve franqueados, né, que não estavam na mesma página, pessoas que lutavam contra você. Então a gente tinha gente dentro do próprio projeto que lutava contra a gente, sabe? Num país que, vamos ser sinceros, bem difícil, né? O Brasil não é um país fácil, né? Eu gosto daquela frase lá, o Brasil não é para amadores, né? Porque é muito difícil. Não, é mesmo. Né? Mas ao mesmo tempo, como tem tanta gente ruim, entregando tantos produtos horríveis, quem trabalhar direito tem muito trabalho. Tá lá em cima. Tá lá em cima, né? Enfim. E cada franqueado e cada E já cidade... tem quantos anos a JET? A gente, ao total... Desde a fundação? Eu acho que a gente estava fazendo uma conta lá, porque assim, teve muito tempo de aula particular. Então, JET Jacutinga está fazendo 20 anos. Uau! Né, esse ano. JET Monte-Sião 10. Então, assim, teve mais uns 5 anos de aulas particulares ao total, né? Vocês têm quantas cidades hoje? Eu não sei mais, porque cada semana abre uma cidade nova. Glória a Deus. Né? Então, até a última contagem estava com 40, mas abre 2 por semana, assim, tal. E estados do Brasil?
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Uau. Paraná, Pernambuco, Então, até no Nordeste. Paraíba, Amazonas. A gente está abrindo a primeira jet numa tribo indígena. Demora Tá de 3 Santa Catarina, Manaus, vocês já estão... 3 dias de barco para chegar na tribo. A gente teve que pedir permissão, olá, o pastor Gabriel, nós tivemos que pedir permissão pro cacique para levar o projeto. Vocês estão levando igreja até pros índios. É muito Que legal, uau. muito legal, a gente está muito feliz. Porque são lugares que as pessoas não querem chegar, as escolas de inglês não querem, elas querem o cream of the crop, eles só querem... As grandes metrópoles, as grandes cidades. Eles querem o gourmet, São é o Paulo, crente Rio. gourmet, né? Olha minha bolsa da Dior, né? Então assim, não, cara, a gente quer chegar onde as pessoas não chegam, né? A gente quer levar educação para quem precisa, fantástico, para cara. todas as massas da sociedade, principalmente a base da pirâmide, que é o que transforma lá em cima, né? Se a gente não trabalhar aqui na base da pirâmide, né? Que são as famílias simples, né? Pensar que o nosso país aí, 98% da população não fala inglês, e da última vez que eu vi, 98% da população brasileira não ganha um salário mínimo que nem os Estados Unidos, e se fosse americano estaria em estado de miséria. Só para entendeu? Então assim, Lamentável. então a gente não, né? A gente vive bem, né? A gente, né, come o que precisa comer, né? Deus é muito bom, mas a história do Brasil não é essa, e eu acho que Deus se agrada muito da pessoa que tem essa visão de tratar quem não está sendo tratado, não pelo viés social, mas pelo viés de capacitação. Não quero te dar o peixe, eu quero te ensinar a pescar, né? E é isso que a gente está fazendo, né? Então... Vocês estão, então, em vários estados do Brasil, várias cidades. Fora do Brasil, vocês têm plano para levar para fora do Brasil também, um projeto? A gente tem um polo da Jets lá em Kansas, já com o Teacher Manny, né? Que é um irmão de Deus. A gente mandou os primeiros 10 materiais didáticos semana passada para o Kansas. E é muito legal, né? É maravilhoso, porque eu brinco, né? Que o Mágico de Oz, né? O Wizard, né? A casinha lá caiu no Kansas, né? E a Jets está chegando a primeira no Kansas. Que bem. Costumo brincar, né? Fazer piada. Né? Onde o bruxo foi, nós vamos com Jesus. Vai levar o evangelho. E aí, também, a gente está no Japão, né? Não sei falar o nome da cidade. No Japão já, Japão, do outro lado do mundo. Com o pastor Deus, cara. Davi, começa em janeiro, né? A gente está organizando o projeto. Estamos na ADEC, uma igreja lá no Porto, que começa agora em setembro. Então a gente já tem... Portugal? Portugal, é. E a gente monta uma jet na Flórida mais ou menos em junho, julho do ano que vem. Lugar dos brasileiros nos Estados Unidos. Cuidar desse povo aí que também é um povo judiado, né? Muitos ilegais, muitos sofrido, né? Então a gente tem que pensar. Deus sempre me deu essa coisa de cuidar de quem não é cuidado. Porque como eu venho de uma família simples, e Deus me deu muito além do que eu pensava, né? Porque minhas filhas nem nasceram, já têm visto de 10 anos no passaporte. São italianas, né? A gente tem a família, passaporte, descendência. Vão, né, ingressar, vão estar um tempo morando nos Estados Unidos, vão crescer lá. Eventualmente vão ter passaporte americano. Então assim, a gente já quebrou a bolha para a próxima geração. Mas como que a gente vai ajudar a população brasileira a quebrar a bolha? Mesmo sem sair do Brasil, vivendo o melhor da nossa terra. Você ser patriota, amar seu povo, Sim. que Deus fez você nascer aqui. Sim. Isso é maravilhoso. E se quiser sair do Brasil, vai ter a ferramenta. Porque eu gosto de pensar que a gente tem que ajudar todos a serem libertos geograficamente. O povo de Cristo tem que ser liberto geograficamente. Se Deus te chamar para ir para a África, vá para a África. Mas você vai ter que pregar em inglês. É aqui que entra mais uma pergunta minha. Você me deu o gancho que eu queria. Tá bom, vai lá. Montou a JET, Deus deu nome, Deus tem feito tudo isso na sua vida, louvado seja Deus por isso. E esse novo projeto, que eu acho que você já está colocando em prática, de levar inglês para as igrejas. Como que é esse projeto? Como que nasceu? E vai ter um outro gancho com uma outra pergunta depois que você explicar como que nasceu, como que você está conseguindo fazer ele se tornar realidade, como você está implementando isso nas igrejas. Então, há 2 anos e meio atrás, eu cheguei num cansaço mesmo físico, né, durante a pandemia, de como a gente ensinaria inglês no Brasil, porque a minha ideia sempre foi ensinar inglês, nunca foi ser famoso, ser rico, né? Aliás, para mim sempre foi muito difícil ouvir a retórica de grandes donos de escolas de inglês que são modelos para minha inspiração, porque abriram um caminho, mas sempre assim, eu ganhei 1 bilhão, eu ganhei 7 bilhões, mas nunca foi assim, através da minha vida, 5 mil brasileiros agora falam inglês. Nunca foi essa retórica, nunca falou isso, né? Eu falo, cara, ninguém fala quantas vidas foram alcançadas, quantas pessoas hoje são fluentes, né?
isso sempre foi um drive para mim, uma paixão, uma motivação, né? E aí 2 anos e meio atrás, né, entendendo essa burocracia, né, que vem com o Brasil devia ser igual a burocracia, né? Tudo é mais difícil aqui para abrir uma empresa, para empregar as pessoas, tudo é muito difícil. Falei, cara, para a gente chegar a 1000 cidades no Brasil, eu vou ter que morrer para conseguir montar isso, porque cada vez que vai alugar uma casa, o dono da casa fala, tá vendo esse tijolo aqui, tá vendo esse azulejo, era da minha tataravó, eu não quero tirar esse azulejo, enfim, tudo é empecilho aqui, né? Falei, cara, vai demorar demais, é difícil. E Deus colocou no meu coração, assim, claramente, a gente precisa voltar, você precisa voltar onde tudo começou. Foi aí que eu pensei, cara, preciso voltar para a igreja. Igreja, pastor americano. É onde tudo começou, né? Falei, mas como que isso vai acontecer? Aí Deus falou, deixa eu ser Deus, deixa eu ser seu pai. Né? Foi amém. E aí eu comecei a dar aula para um cantor sertanejo, Lucas Moraes, um cara muito gente boa, um cara espetacular, que é famosão lá em Monte Sião e na região. E ele postou essa postagem, né, eu dando aula para ele, na internet. Aí o Chicão do Corinthians viu essa postagem e me chamou. E Jogador. E o Chicão é um cara muito legal. Ele é muito gente boa. Nossa, a gente tá junto já há quase 3 anos, né? Assim, estudando e tal. É um cara espetacular, humilde, pai de 4 filhos, um cara de família, demais. E aí o Chicão postou, o Júlio César, que também era do Corinthians, que na época... O goleiro? Goleiro. Se não me engano, ele é cristão também, né? Aí. Viu e me chamou. No que ele me chamou, veio Edu Dracena, Fernando Praz, a galera do futebol. Esses caras aí que você falou do Palmeiras. Palmeiras. O meu irmão é fãzaço do Palmeiras. Edu Dracena Santos agora, não sei se está ainda. Enfim. Aí o Edmar, que também estava no Red Bull. Você pegou essa galera, então, de jogador para dar aula. Foi pro Rio de Janeiro. Foi muito legal. E o pessoal começou a fazer aula, né? Só que aí, eu estava nesse mundo, dando esse famoso aí, muito legal. E Deus estava trabalhando uma coisa muito legal, porque o futebol sempre foi algo para mim que sempre foi desafiador. Porque eu nasci surdo do ouvido esquerdo, minha mãe descobriu com 4 anos, e aí o fato de você ser surdo, ou tiver algum tipo de menos capacidade em algum dos seus, do seu olfato, né, da sua visão, sentidos, isso acaba melhorando de um outro lado, mas te descapacita em alguma coisa. E no meu caso sempre foi equilíbrio, tinha um problema sério de equilíbrio, né? Quando eu era criança derrubava muito caneca, quando estava comendo, tal, muito desastrado. Por isso fui aprender a tocar bateria, entrei muito em esporte. Hoje já vivo uma outra vida, mas sofri muito por causa disso. E por isso, assim, o meu ângulo, né, o meu goal, o meu target, eu não consigo, você fala assim, vou jogar uma bola ali, ela não vai, porque eu não tenho esse senso de direção top. Para mim dirigir, às vezes é um problema, minha esposa que sabe. Afetou muito esse meu senso de direção. Então futebol para mim sempre foi um problema, porque eu nasci num país de futebol e homem joga futebol. Então eu ficava assim, olhando pro teto. Foi aí então que eu fui fazer judô e natação, mas enfim. E aí então dar aula para os melhores do Brasil em futebol, Deus retratou comigo um monte de coisa, que foi tipo assim, ó, antes quem você admirava, hoje você é mestre deles. Então esse é o Senhor que a gente serve. Ele mostra pra gente, olha, eu vou pegar a sua dificuldade e eu vou transformar ela e vou fazer você mestre, né? Então acho que é isso quando a gente fala, você vai sentar na mesa com reis, rainhas, príncipes. Então, por isso que eu realmente acredito que nós somos príncipes, né? Eu costumo falar que nós não somos reis, que eu não consigo, que rei somente tem um, né? Mas a gente é príncipe mesmo, né? A gente é família real. Nós temos o sangue azul, né, do Senhor, né? Na nossa veia, através da misericórdia de Deus e a graça, nós temos o sangue dos judeus. Enfim, então é nisso que eu começo a dar aula para esses famosos, o Júlio César, né, apaixonado por Jesus, tem um testemunho lindo, fala de mim pro Douglas Gonçalves do Jesus Camp. Aí o Douglas começa a fazer aula comigo. Benção. Aí a porta se abre da igreja. Porque eu começo a dar aula pro Douglas, e aí começa. E aí eu vou visitar o Douglas na Jesus Camp em Bragança Paulista, que é aqui do lado. Eu passo às vezes na frente lá. E aí no que eu visito a igreja dele, eu compro o livro Acelere Seu Destino, do pastor Marcelo Cruz. Que é um ex-jogador de futebol também, morou em Mogi, morou na França. E
tem a Igreja da Verdade, lá em Tubarão, em Santa Catarina, que é uma igreja que pivotou. Depois que ele entrou, hoje tem quase 2.000 membros. Uau. E eu compro esse livro, começo a ler e tal. E o Marcelo Cruz é o pastor mais empreendedor, mais mente brilhante que eu conheço na minha vida, assim. O cara é demais. Eu tenho até que tomar cuidado porque eu dou aula para muitos pastores, todos são, mas ele foi um cara que foi e tem sido na minha vida uma bênção, assim. Um irmão em Cristo, que tem me ensinado a ver as coisas com ângulos diferentes. É um cara que não fala que fala pouco, né? Mas é um cara que, pelas atitudes, você cria muito aquela coisa da modelagem, né? Você olha e fala, cara, tá dando certo aqui, vamos aprender junto, né? Com um senso de empreendedorismo e crescimento, assim, non-stop. Assim, o cara não para. E aí que eu compro esse livro, eu leio, eu pego o Instagram dele, começo a seguir ele, mando uma mensagem, olá pastor, tudo bem? Graças a Deus, meu nome é Rodrigo. Eu falo assim, ó folgado, né? Ousado, né? Eu sou o seu novo professor de inglês. Prazer te conhecer. E a gente ri disso até hoje, né? Aí ele manda uma mensagem de volta, ó, não entendi nada que você disse, né? Porque eu não falo inglês, eu só falo francês. Escreveu tudo em inglês. Né? Para chamar a atenção dos pastores, eu sempre faço isso. E aí mas eu quero muito fazer aula com você. Vou para Israel, depois que eu voltar a gente faz aula. No que ele foi para Israel, fez aquela caravana bonita com a igreja, ele volta, no que ele volta ele fala, Rod, Israel foi uma bênção, mas se eu soubesse inglês, only if I spoke English. Tudo em inglês lá, praticamente. Teria sido tão diferente, tão mais legal. E a gente começa. Eu começo a dar aula para ele em 2022, em fevereiro. Em março a gente tem o primeiro Jet Center, o primeiro curso de inglês na primeira igreja no Brasil. Algo organizado. Uau. Então Deus fez eu aprender tudo desse mundo de franquia, contrato, coffee, circular de oferta de franquia, registro de marca, linguagem visual, tudo isso aí. E Deus fala, tem que ser para a igreja, porque a igreja é o lugar de excelência. Uma pergunta, desculpa te interromper. Conseguiu entrar e implementar dentro da igreja o projeto do inglês, né? É diferente a metodologia? A metodologia é usando a Bíblia? Você se valida disso? Que eu acho que é diferente de um prédio que você vai ensinar o inglês no dia a dia. Por ser dentro da igreja, vocês acabam usando a Bíblia para poder ensinar. Como é que é dentro da igreja? E aí, então, a gente começa o projeto dentro da igreja e, só terminando esse pensamento, e dali ele colocou dentro de um projeto chamado Catalise, que é uma escola de liderança. Porque ele acredita, você é líder, tem que falar inglês, cara. Líder cristão ainda, né? A gente começou. O projeto da JET é assim, ó. Eu expresso abertamente a nossa coluna, o nosso tripé, a nossa realidade cristã. Nós somos uma escola cristã. Uau. A JET, por si. É que nem as faculdades cristãs no Brasil, né? Metodista, enfim, essas faculdades que aceitam pessoas de todas as religiões, mas a estrutura dela, né? O porquê, a construção, né? O foundation, né? The very fabric, né? The fabrics of é cristã. E o que a gente faz na JET, a gente faz dentro da igreja. Então é o mesmo material didático e tudo mais. Mas os nossos valores, quem nós somos, né, o que a gente acredita já está nos materiais didáticos, né? Eu costumo dizer que todo mundo ama Deus, ou todo mundo quer ser bem tratado, todo mundo quer ser tratado com amor. Isso é mandamento, né? Então os nossos alunos amam o projeto. Os pais amam, então cada um vem de um jeito, de uma cor, né, de um molde, de uma crença, e todos são impactados, porque todo mundo é impactado por Cristo, não tem quem não seja, né? Então esse é o nosso cerne, digamos assim. E dali, da igreja, né, do pastor Marcelo Cruz, a gente começa a entender como é também ter um curso de inglês dentro da igreja, né? Porque a igreja por si, ela é uma organização e ela tem as suas características. Então, como que é ter uma escola de inglês, um prédio, tudo mais, 10, 15 professores, né? Montesiano tem 18 funcionários, né? Por exemplo, dá aula para 600 alunos. Como que vai ser na igreja? Então a gente entendeu como os moldes desse projeto e a gente tem ampliado. Então, como a igreja ela já tem toda essa parte, né, de administrativo, a igreja que não tinha mídia social, ela aprendeu a ter essa mídia social durante a pandemia, porque a igreja que não teve a mídia social basicamente fechou. Deu um boom. Né? E quem já estava lá desde os anos 90, 2000, com mídia social, não mídia social, mas com filmagens e tudo mais, cresceu como nunca, porque já entendia como funcionava, né?
Então a gente replica o que a gente faz na dieta das igrejas, então isso é razoavelmente simples. E o nosso foco maior é o pedagógico dentro da igreja, né? Ter certeza que aquele professor está seguindo toda a nossa metodologia e tudo mais. Então o que era em março de 2022, agora já está quase 40 Vocês já estão implantados em 40 igrejas. 10 escolas e 30 igrejas. Então a gente está em 40 lugares. Em um ano e pouquinho. A gente está explodindo, né? Graças a Deus. E a gente quer chegar a uns 200, 300 no Brasil. Uau, a gente quer, em nome de Jesus. A gente quer estar em todos os lugares. Porque a gente entende que a igreja é o lugar onde todo o pai quer que o filho... a gente entende que com o mundo, com tudo que está acontecendo, com essa verdade líquida, adorei quando eu vi isso, essa verdade líquida, né? Você é homem, mas não precisa ser homem. Você é mulher, mas não precisa ser mulher, né? Com essa verdade líquida, isso traz pra gente muito medo, né? Então, até o Marcelo Cruz, né, que é CEO do Legado lá em Santa Catarina, ele falou, olha, Rod, a nossa escola aqui tem muita gente da igreja, mas tem muita gente que não é da igreja, porque o pai está com medo do que está acontecendo no mundo. Essa é a realidade. Todos os pais hoje estão com medo, né? Você não quer que seu filho vá para a escola e a professora fica, você tem certeza que você é menino? Mas será que você é menino mesmo? Né? Tá complicado. Né? Enfim. Então, eu escuto isso muito de pastores que têm, assim, essas faculdades e tem também escolas, né, de primeiro e segundo grau, né, de ensino médio. E é a mesma coisa, né? Então, o pai quer que o filho também estude numa escola de inglês que, no mínimo, ele só aprenda inglês. Você não precisa ensinar nada, mas só ensina inglês pro meu filho. Não coloca minhoca na cabeça. É o que está sendo prometido, né? Não coloca minhoca na cabeça do meu filho. Ele só precisa estudar inglês e você poder aumentar esse sonho, né? Fomentar esse sonho de viajar e tudo mais. Que é o que a gente faz muito bem, a gente entrega. E uma coisa que a gente aprende no reino, né? É assim na terra como no céu, né? Então eu entendo que nós cristãos, a gente tem que ser sim, sim, não, não. E nós temos que ser o povo da excelência. Se você vai pregar, dê a sua melhor pregação. Né? Se você vai ensinar inglês, seja o melhor professor, seja o melhor pai, seja a melhor mãe. Então, assim, como que a gente vai trazer isso para a terra? Né? Buscando excelência no que a gente faz. Então, por exemplo, nossos materiais didáticos hoje, a gente já devem estar na 8ª, 9ª, 10ª versão, porque todo ano sai versão nova. Porque eu entendo que essa melhoria, né, do material didático, junto com tecnologia e junto dessa geração aí, né, dos Genzers, né, dessa geração que é a geração que nasceu aí depois, né, dos anos 98 para frente, essa galera da tecnologia e tudo mais, eles querem isso. Então a gente tem o melhor dos dois mundos. A gente tem o material didático físico, tal, bonitão, bem feito, bem estruturado, mas também tem plataforma de ensino, tem vídeo, então tem videoaulas que são utilizadas antes ou depois da aula, nunca em aula, porque a gente acredita que o professor de inglês tem que ser professor. Algumas coisas não devem mudar, né? Então é esse caminho que a gente tem seguido. E agora a gente já está numa fase que a gente tem landing page e tal, mas que um pastor fala para outro, que fala para outro, que fala para outro, que fala para outro, que fala para outro, fala para outro. Então eu já, né, e como canais como o teu também, Wesley, onde com certeza muitos pastores vão estar assistindo e falando, cara, nossa igreja é uma igreja missionária, exatamente, mas a gente não está ensinando inglês pra galera. É aqui outro ponto que eu queria trabalhar contigo, professor. Você tocou num ponto que acho que todo bate-papo é maravilhoso, mas isso daqui acho que talvez seja o ponto mais importante do nosso bate-papo. Essa barreira do idioma que há na pregação do evangelho, ela precisa ser quebrada. A igreja tem que romper isso para alcançar as nações. E hoje o inglês, você pode falar com mais propriedade sobre isso, você me corrija se eu estiver errado, o inglês é como se fosse uma língua universal. Em qualquer país do mundo que você vá, tem pessoas que falem pelo menos o inglês, ou falam o inglês. E isso você consegue ver dentro da Bíblia. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem a importância disso. Na época de Jesus, a língua popular do povão era o aramaico. A língua religiosa era o hebraico, mais usada na sinagoga e no templo. E a língua do comércio, a língua universal, era o grego koiné, que foi através da helenização ali dos Ptolomeus, né? E isso era tão importante que o Novo Testamento ele é escrito em grego. Porque qual que era a ideia dos escritores do Novo Testamento? Alcançar
todo mundo daquela época, o mundo ali romano, até onde eles conheciam como mundo, falava-se o idioma grego. E se fosse nos dias de hoje, seria o inglês. Todo mundo teria sido escrito em inglês. Então, quando eu tomei conhecimento desse seu projeto de trazer o inglês para as igrejas, eu já logo atrelei isso a missões, que você acabou de falar que um pastor falou que o líder, ele precisa dominar agora o inglês lá na igreja dele para Santa Catarina, e isso ajuda nas missões. Amém. Isso é maravilhoso. Qual é a relevância que você vê nisso daí do inglês para alcançar as nações? Você que já viajou, conhece outros países. Esse pastor falou que a dificuldade dele em Israel de não falar inglês, que se ele falasse inglês seria muito melhor. Fala um pouquinho sobre isso aí para nós aí, para ajudar nas missões. A gente pega Paulo, né? Paulo falava grego, né? E olha o que ele fez na Bíblia, né? São 13 Poliglota. livros. Então, assim, Exato. 13 livros, né? No Novo Testamento, né? Então, assim, por que Jesus escolheu ele? A gente entende hoje, né? A gente tem que alcançar as pessoas. E eu entendo que nós brasileiros, por a gente ter um país que é um país continental, por muito tempo a gente não entendeu isso. Mas aí chega algo chamado globalização, né? E ela chega com tudo, né? E é um caminho que não tem mais volta. Não tem mais volta. Aí você pega, por exemplo, o belga, né? Ou então você pega um suíço, vamos pegar a Suíça, por exemplo. Pega um suíço lá, né? Ele vai falar, né? O suíço vai falar, né? O alemão, ele vai falar inglês, ele provavelmente vai falar francês, dependendo de onde ele está ali no país, talvez até italiano. Ele vai jogar futebol, que ele gosta, vai tocar violino, violão, piano. Então, assim, são seres humanos, assim, muito bem trabalhados, né? Que se voltaram para a educação. Só que essa pessoa ela também vai para o mercado de trabalho e ele vai para o mercado de trabalho global. Pega o brasileiro, vamos lá. Cresce em comunidade, assistindo novela, perdendo tempo até, numa escola pública horrorosa, que não entrega, numa construção, né, de 30 crianças para um professor, né, num sistema que desrespeita professor. Né. Aí ele vai fazer uma faculdade particular, porque a faculdade vai fazer uma faculdade particular, porque a pública está indo para aquela pessoa que fez cursinho ou vem de família abençoada financeiramente, então valores invertidos, né? Em vez da faculdade pública ser para o pobre, ela acaba sendo para o rico, né? Ou para outras famílias, enfim. E ele chega nesse mercado e tem que competir com o suíço. Você entende? Então, como compete? Então, assim, é muito sério. Enquanto isso, o brasileiro está ouvindo, né, o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou então escuta músicas do tipo pau que nasce torto, nunca se endireita. São mentiras satânicas, né, que são colocadas na nossa cultura, né? Então, em vez da gente ver o brasileiro como, cara, a gente tem o poder da comunicação, nós gostamos de falar. O inglês é mais fácil pra gente, só tem um som que a gente não tem, que é o TH, que é o que é colocar a língua meio dos dentes e assoprar, e com o tempo a gente pega o jeitão. A gente tem essa facilidade da comunicação, a gente gosta de gente. Então, assim, cara, a gente tem os elementos, né? A gente é um povo que tem elemento. E aí você vê, né? De todos os lugares que a América, os Estados Unidos espalhou o evangelho pelo mundo, um país onde isso se solidificou somos nós. Vamos ser sinceros? A gente tem uma Europa aí antiga, progressista, pecaminosa e falida, que ainda vive do que explorou de nós. Conhecido como um continente pós-cristão. Total, né? Na Itália, lá, por exemplo, você tem, né, as pessoas falam porco Dio, né? Deus porco, né? Blasfema, né? Diariamente contra o Senhor. Né? E assim, em todos os tipos de pecados inimagináveis, né? É muita vaidade. O centro da moda, o centro disso, mas e Deus, né? Onde nós temos um catolicismo museu. Só serve para museu, ninguém se converte, né? Vai, né? Museu. O catolicismo no Brasil é muito mais forte, né? E nós temos, né, de novo, os Estados Unidos, onde se falou de Deus, né? Se mandou os Hudson Taylors para o mundo inteiro, mas aqui pegou. Nós temos, por quê? Por que nós somos o povo escolhido?
Porque nós temos um coração de acordo com o Senhor, né? Deus colocou, né, na nossa construção do nosso povo, né, esse amor pelo próprio, né, pelo próximo. A gente é um povo que se chegar alguém pedindo comida aqui, se você não der comida, você vai se sentir mal. Exatamente. Nós somos quem somos, nós somos essas pessoas. Temos lugares do mundo que ninguém quer saber, né? Então a gente tem esse coração. Então quando eu vejo isso, eu vejo, nós somos o povo escolhido de Deus, né, para essa época que a gente está vivendo. Somos nós, né? Conversando com o pastor, presidente da Ordem das Igrejas Batistas do Brasil, Daniel Ventura, que é meu aluno e um homem sábio, né? No último, assim, eu estou sendo abençoado com esses pastores, alunos que são mais professores meus do que qualquer outra coisa. Ele falou, em 2036 o Brasil vai alcançar a maior população cristã mundial, convertida mundial. Falou, opa, então Deus tem algo com o Brasil. E aí, a gente está vivendo o que a gente está vendo nesse governo agora, porque eu acho que também nós, cristãos, temos que orar e buscar o Senhor. Tudo é uma guerra propósito. espiritual, uma guerra Exatamente. espiritual assim, do começo ao fim, né? E a gente vê, né, o Brasil de um jeito que a corrupção está sendo exposta, a verdade está chegando à tona, né? E não só no Brasil, no mundo, a gente está entendendo o que é Hollywood. A gente tem esse filme agora, né, que foi lançado lá pela... Caiu a máscara tá caindo, né? A Máscara tá caindo, né? Aquele filme foi lançado pelo personagem lá do filme do Mel Gibson lá, né? Aquele que fez o papel de Cristo. Sim. Que perdeu muito trabalho por ter feito aquele papel. Sim, e agora é Sounds of Freedom, né? O som da liberdade, né? E mostrando, né? Expondo o que está acontecendo, tráfico de crianças, né? Então o pecado está aparecendo. E de repente a gente tem um povo brasileiro sedento, a igreja crescendo, o povo buscando, jovens cantando de Jesus em shoppings, em mercados. Eu falo, somos nós. Mas calma aí, a gente está falando grego? A gente está falando inglês? Porque o mundo não fala português. Não Isso é um fato, fala inglês. E depende, mas eu não gosto. 5 países do mundo que falam português. É isso mesmo, né? Isso não, Então assim, mas eu não gosto do inglês, de falar inglês. Mas assim, não é o gostar. É uma necessidade. O que a gente gosta, a gente quebra isso aí, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que vem de uma família de diabéticos. Eu sempre gostei de coisas doces. Por vir de uma família diabética, eu tive que mudar a minha vida. Então hoje eu só como aqueles chocolates tal, tomo café sem açúcar, não como mais farinha branca. Então hoje eu aprendi a gostar de coisas que eu não gostava. Quando eu casei com a minha esposa, ela gostava muito de vegetais, saladas, eu não curtia muito. Hoje minha alimentação é muito isso. Então a gente se adapta. Adaptação. Adaptação, então existe essa necessidade. Mas ao mesmo tempo eu vejo que a igreja está entendendo isso. E esse pastor, né, que é esse pastor que entende que eu tenho que falar para a geração dos mais velhos, né, dos meio-idade, que eu já sou considerado que eu tenho 44 anos, tem que falar para os jovens, tem que falar para as próximas gerações, porque é isso, né? Aquela igreja que não aprendeu a falar para as próximas gerações não cresceu. É aquela igreja de idosos, né? Mas e aí? Quando todo mundo morrer, acabou a igreja. Né? Que é aquela igreja, ó, você não usar uma gravata, meu irmão, né? Mas enfim, eu até brinco, né, que conforme está chegando a vinda do Senhor, cada vez mais a gente vai estar mais simples. Eu adoro o moletom, né? Porque eu falo, é o que mais parece hoje em dia com aquele robe, com aquela roupa que Jesus usava, não é? As túnicas. As túnicas, é o que mais parece. Eu acho que é isso que a gente está cada vez mais vivendo, a simplicidade. Graças a Deus. Graças a Deus, simplicidade no Senhor. Não que, né, eu respeito a gravata, se alguém me chamar e falar, ó, tem que usar gravata, eu vou usar gravata. É o que eu faço também. Eu não tenho problema nenhum com isso, mas eu quero dizer que Jesus é simples, né? Também não acho que todas as igrejas têm que ter os LED e tudo mais. Se Deus falou que a sua igreja deve ser assim, amém. Mas eu também gosto da simplicidade, eu gosto do branco, do simples, porque Jesus é simples. E Deus vai agir, vai trabalhar com cada pastor e cada realidade de acordo com o que o Senhor falar no coração daquele pastor. Ó, a gente vai alcançar, você precisa manter essa geração firme com o Senhor, amém. Agora eu quero que você, agora beleza, a gente está com uma igreja fundada, bem estabelecida, né, com comunhão com o Senhor, com estudo bíblico, né, com famílias estruturadas ou reestruturadas, né? Agora vamos falar para a próxima geração e agora a gente vai para o próximo passo. Então a gente vai usar tecnologia, vai usar o YouTube, vai usar
as redes sociais, amém. Então Deus vai trabalhando com as comunidades e cada uma vai vivendo um momento. Porque, de novo, né, o processo do Senhor na nossa vida são processos que têm momentos. De repente, o meu momento com o Senhor é diferente com o seu. Não quer dizer que você está na frente ou do atrás, porque não é uma linha do tempo que faz sentido. É o que o Senhor tem para você e precisa te usar nesse momento da terra, né? No entanto, que quando nós começamos com a JET nas igrejas, a gente sentiu que existia necessidade. Mas eu já fui falar em igreja, sei lá, 20 e poucos anos atrás, e já ouvi gente da igreja se levantando e falando, não misturo negócios com igreja. Já ouvi isso na minha vida, há 20 anos atrás. Hoje a igreja fala, cara, eu preciso falar inglês. Porque como a gente vai mandar os missionários para fora? Não só isso, como que eu vou capacitar os membros da minha igreja para que eles sejam líderes na minha sociedade? Agora, eu quero uma igreja internacional que faça intercâmbio. E assim, é muito engraçado porque muitas pessoas elas querem viver o melhor que o Senhor tem para elas, mas não estão dispostas a fazer a tarefa de casa. Vou dar um exemplo bem banal aqui, né? Você quer ser forte, mas você não quer ir na academia. Você quer ter uma alimentação saudável, mas você não quer abandonar o açúcar nem a coxinha. Você quer ter uma vida abundante financeiramente, mas você não quer trabalhar no sábado ou pegar um outro shift de trabalho à noite para mudar ou quebrar a bolha. Você quer falar inglês, mas não quer despender lá 2 ou 3 ou 4 horas semanais para estudar. Você quer entender de Jesus e de Deus, mas não quer ler a Bíblia. Então, assim, essas coisas, se a gente não entender isso, né, não tem o processo, né, não acontece. Eu costumo dizer também, é uma frase que eu gosto de usar bastante, que eu aprendo muito, é Deus, se você estiver num processo, e esse processo for dolorido para você, em todos os sentidos, Deus vai fazer com que você passe todo o processo até o final. Porque é nele que você vai aprender e é nele que Deus vai fazer você crescer espiritualmente ou vai te dar as bênçãos. Deus nunca vai tirar você do processo de luta, nunca. Porque toda vez que teve batalha, a batalha só terminou quando teve vitória. Deus não falou assim, a gente está no meio da luta aqui, ó, tem 100 pessoas aqui desse lado, vamos dar um break aqui para vocês descansarem. Foi até ter vitória. Exatamente. Né? Então, isso que eu tenho aprendido na minha vida. Então, se você está ouvindo aí o podcast, você está no meio da batalha, saiba que a vitória é sua, mas abrace essa luta, porque Deus tem algo melhor e está prestes a acontecer. Tá aí, ó. Você quer um conselho melhor que isso? Que é isso? Excepcional, pastor. Nossa, que maravilha. Agora, eu tenho uma pergunta, né? Que deve ser a pergunta que um monte de gente deve estar pensando ali, pastores devem estar fazendo ali. Como que eu posso fazer para fazer parte da JET, para levar ela para minha igreja? Como é que a pessoa pode fazer para conseguir levar esse projeto para a igreja dela, ou até mesmo virar um aluno aí, talvez não tenham pessoas ali que não são pastor, mas quer fazer parte da JET aí. Amém. Como é que faz? Se você é pastor, né, se você tem uma igreja, se você entende isso, se você tem essa visão missionária, só você ir lá no meu Instagram, né, o link meu da bio lá. Né, vou colocar tudo aqui embaixo, ó. Segura aí, olha que legal. Todas as mídias sociais do reverendo vai estar aqui embaixo no card, Instagram, tudo você vai achar aqui embaixo aqui. Eu vou deixar todas as suas redes sociais lá. Amém. Pode continuar falando. Só, né, então vim aqui no Instagram, clicar na minha bio lá, já tem um link lá que é a nossa landing page do JET Center, que é o JET nas igrejas. E pode mandar um direct lá para mim, sou pastor de tal cidade e tudo mais. Aliás, foi através de podcasts como esse que lá na Amazônia, chegou na Amazônia, por exemplo. No Amazonas. Eu estava numa live com o pastor Daniel Ventura das Igrejas Batistas, foi lá que o pastor Gabriel do Amazonas me conheceu. E aí é muito legal, porque criou amizade, tá maravilhoso. Enfim, e pode mandar um direct. Agora, se você quiser estudar inglês, se você for aluno, né, tipo assim, quero ser um aluno da JET, eu posso te prometer que você vai aprender de verdade, que não é enrolação, e que a gente vende e fala, né, essa verdade que eu tô te falando aqui. A gente é isso, né? Eu preciso de 4 anos da sua vida, eu preciso de 800 horas, porque você vai estudar aí na média de 2 horas semanais em sala de aula, mais 2 horas em casa, né? Porque a gente tem todo o estudo guiado e tal, né? Com performance de alunos. E como a gente está em Itapira hoje, eu quero abençoar a minha unidade aqui de Itapira, então é só você ir lá no @JET Itapira no Instagram, falar, eu assisti a live do professor Rodrigo com o Wesley, eu quero ser aluno da JET Itapira. Então, se você quiser estudar inglês,
Então hoje, né, procure a Jet Itapira, é uma escola linda. Se eu não me engano, o nosso prédio em Itapira tem 2.000 metros. Era uma universidade lá. Maravilhoso, o Gustavinho, a equipe dele, assim, fazem um trabalho maravilhoso. Agora, se você quiser montar o projeto na igreja, quiser ser um aluno meu VIP, né, se você for pastor, é só mandar um direct lá para mim. Olha, aluno VIP, hein? Isso é muito bom, fazer parte da sua vida. Cidades que ainda não tem a JET, vocês têm trabalho EAD ou não tem? As cidades do Brasil que não tem a JET, procura a gente que a gente aloca você em alguma unidade, porque a gente dá aula online para o Brasil e o mundo inteiro, né? Lá em Monte Sião, por exemplo, eu tenho 600 alunos que estão lá com a gente na unidade, mas uns 200 devem ser de fora do Brasil ou pelo Brasil todo. Então a gente tem aluno da Bélgica, a gente tem aluno do Japão. Então é legal porque tem que ser tipo assim, aulas ou às 8 horas da manhã ou às 8 horas da noite, para ser sempre o contrário, assim, sabe? Barato. Tipo 4 horas não dá, porque 4 horas é 4 horas da manhã, então já não dá. Temos alunos em Portugal, temos alunos nos Estados Unidos, tem muitos brasileiros que moram nos Estados Unidos e que querem fazer aula online por causa do horário de trabalho, do serviço deles, né? Assim, tem horários mais difíceis e tal. Então, se você também está assistindo a gente de qualquer lugar do mundo, só entrar em contato aqui, mandar um direct. A gente adoraria poder fazer parte da sua história e te deixar fluente em inglês. Não perde mais tempo, você ouviu o professor falando aí. Termina de assistir aqui, já clica aqui, segue ele. É isso que eu ia falar agora. Segue ele nas mídias sociais e vamos tornar aluno aí, porque tem para entregar, e é nome de Deus, hein? Fala desse material, o professor, que você trouxe esse, aquele. Você trouxe muita coisa aqui. E ó, peraí, olha o que eu ganhei, pessoal. Olha isso aqui. Obrigado, professor. Imagina. Excepcional. Então, a gente tem aqui o Survival Book. Quando a gente criou essa metodologia, a gente tem aqui o approach de comunicação, né? Então, nós acreditamos que o aluno só aprende inglês se desde a primeira aula ele fala inglês. Se você estudar, se você ouvir, né, ou buscar qualquer pessoa, qualquer pedagogo, ou então qualquer professor universitário, né, ou pessoas que se desenvolvem ou viram mestres na área da educação, eles vão falar, olha, o primeiro aprendizado de qualquer ser humano é a audição, né? Então a gente aprende ouvindo, né? Uma criança aprende um idioma ouvindo, né? Minhas filhas, elas não nascem falando, mas de tanto ouvir o idioma e fazendo assimilações do dia a dia, ela começa a verbalizar o que ela tanto repetiu. O inglês não vai mudar, esse é o caminho certo. Se você está no método onde a abordagem é ouvir e falar, então você já está perdendo tempo, porque você está no formato ao contrário do que Deus criou para o aprendizado, que primeiro a gente ouve, depois a gente fala, ou vice-versa, isso acontece, né, simultaneamente. Como nós somos adultos, né, ou mesmo as crianças começam a estudar conosco, todas já têm a sua fala desenvolvida, todas já escrevem, né, todas já leem, né, ou algumas estão no processo, 4, 5, 6 anos, enfim, mas a sua fala já está desenvolvida. Então esse processo de ouvir e falar um idioma é muito mais rápido que o português, quando a gente é criança, porque a gente ainda não tem isso pronto, né, a gente está desenvolvendo isso. Então, esse é o método da JET, primeiro a gente ouve e fala, e desde a primeira aula tem que falar inglês. E é legal porque a gente começa a quebrar várias crenças limitantes que nós brasileiros temos com o aprendizado do idioma, porque a maioria dos brasileiros vem de escola pública, onde aprenderam as mesmas matérias todos os anos, onde a gente tem aquela coisa, não é nem antiga, assim, é dinosaurática, assim, tipo, escrever, a professora passava 30 minutos escrevendo um texto na lousa, patriarcal, né, o pessoal ficava escrevendo lá no caderno, copiando, nem sabendo que era aquilo, né, tipo, pra que você copia algo que você não entende, né, nem faz sentido, e muitas vezes, né, a gente tem também esse formato vestibular, onde as escolas te formam para um vestibular, uma prova, onde você tem que saber a gramática do idioma que você não fala. Nem faz sentido, porque você não entende, né? Então você memoriza regras. Então a maioria dos brasileiros vem disso. Então a gente quebra tudo isso na JET, porque a pessoa tem que falar desde o começo. E quando ela fala da vida própria. Que nem eu estou aqui conversando com você, do quem que eu estou falando? Da minha vida. Então a gente aprende falando da nossa vida ou falando das nossas experiências. A maioria dos nós seres humanos passamos o tempo da nossa vida expressando o que nós pensamos, sentimos, né? E a gente traz isso para o inglês. Então a pessoa está falando da vida dela, vivendo isso. Então quando ela faz isso, ela traz o inglês para a vida dela. Então o inglês na JET vira a pessoa, ela vira aquilo. Né? Então até é engraçado que os nossos alunos falam, eu não faço inglês, eu faço JET. É muito legal. Você faz JET? É muito legal isso.
porque eles já entenderam, né, que JET significa conhecimento, significa inglês. E a gente entrega, porque como cristão a gente não pode ser hipócrita. Se você fala, sim, assim não é não. As pessoas, você garante que se eu estudar com vocês, vocês vão aprender inglês? Eu falo, olha, se você for um aluno dedicado, se você fizer toda a tarefa, ir na escola, não faltar, assistir os vídeos, os áudios e tudo mais, você vai ser fluente. Agora, se você for meia boca, né, aquela pessoa que não ser morno, você não vai aprender, né? Morno não dá certo, tem que ser fluente. Então, e a gente entrega, eu já fui até, eu costumo dizer, nessa semana até conversei com o Caio Corradi, que mora em Jacutinga. Eu fui visitar o Caio em Harvard, ele tá fazendo Harvard. Uau. Assim, a hora que ele tava lá nos Estados Unidos, ele falou, eu tô aqui em Harvard, cara, vou te visitar. Nossa, a hora que eu fui lá e visitei o Caio, eu falei, nossa, foi um sonho para mim, porque é meu aluno de uma cidadezinha pequenininha do interior de Minas Gerais, estava fazendo uma faculdade, um curso em Harvard, cara. E a gente vê isso muito na JET, né? Eu visito as escolas públicas e particulares e como a JET Monte Sião está fazendo 10 anos, Jacutinga 20 anos, Itapira também deve estar próximo dos seus 18 anos, algo do tipo. JET, Amparo, 15 anos, enfim. A gente tava olhando as fotos da escola, e assim, eu vou nas escolas públicas, né, e eu faço isso até agora, eu gosto de ter esse contato com os alunos, e eu vi fotos de alunos meus que hoje moram fora do Brasil, que são fluentes, que têm os melhores empregos, que conquistaram sua liberdade geográfica. Eu falo, cara, é isso. E também vejo fotos de alunos que deixaram de estudar inglês para comprar uma moto, para comprar um tênis caro, para, sei lá, alguma coisa, aquela coisa, né? Você quer um bombom agora, 50 bombons daqui a 5 anos. Muita gente que quis um bombom agora, sabe? Em vez de, não, cara, vou investir nisso. Eu nunca vi na minha vida alguém que investiu no idioma do inglês e se arrepende. Mas já vi muita gente que desistiu do curso e que se arrepende e me manda mensagem até hoje. Se eu tivesse continuado, se eu tivesse seguido com isso, no primeiro momento que o inglês ficou difícil, eu desisti. E o brasileiro, ele acaba sendo mestre nisso, né? Desistir no processo, né? Ele coloca o sentimento dele na frente da necessidade. Tipo, eu tô triste, então eu vou parar. Em vez de, não, o meu sentimento não importa agora, porque os sentimentos, eles mudam. Amanhã você tá feliz, depois você tá triste, depois à noite o café tá frio, sei lá, enfim. Sentimentos mudam, mas qual o propósito? O propósito tem que ser maior do que você está sentindo. É que nem ser empresário. Eu, no meu processo de empresário, né, nessa trajetória, pensei em desistir um monte de vezes. Se você perguntar para todos os empresários, eles vão falar. Quem falar que nunca pensou em desistir, está mentindo. Porque tem dias que são muito difíceis. Mas o propósito sempre foi muito maior. Então eu sempre caminhei, sempre continuei. Então eu entendi que naquele dia, ó, esse é um dia atípico, porque 99%, 80%, 90% tá tudo bem, porque a gente tem que continuar mesmo, né? Então, é que nem até mesmo andar com o Senhor, né? Que nem aquele dia lá que tá chovendo, você tem que ir no culto. Você tem que ir, ponto final. Independente do que você tá sentindo, tá frio, não tá. Por quê? O propósito é o propósito maior, que é a comunhão, aprender a palavra, estar com o Senhor. Em inglês é a mesma coisa. Então, se você entende o propósito, né? Você não vai parar. Então, assim, minha dica é, essa ferramenta muda vidas. Primeiro é o Senhor Jesus Cristo, né? Eu acho que tem que ser sempre Ele, é tudo para Ele, é tudo dele. Né? Minha primeira filha chama Glória, né? A segunda filha chama Bethany, Betânia, né? Então a gente entende isso. Aliás, só para contextualizar algo aqui, eu não tenho aqui comigo agora, mas depois eu te mando para você colocar a foto aqui. Ok. Um dia eu morei num bairro em Jacutinga chamado Vila Nazaré. Já passou pela Vila Nazaré? Já passei por lá, já. E foi o bairro que foi onde minha mãe foi diagnosticada com câncer, foi ali, né? E eu tinha um padrasto na época, e ele foi para São Paulo para trabalhar, nunca voltou, e ficou então eu, minha mãe, uma irmãzinha de 2 anos e a Carol sozinhos, e minha mãe doente, né? A gente morava nessa casa, né, tal, né, nessa Vila Nazaré. E aí, irmão Wesley, um dia eu estava passando por essa rua, né, e Deus tem sido tão bom comigo, assim, Deus não tem sido bom, Deus tem sido maravilhoso comigo, assim. A misericórdia de Deus sobre a minha vida porque eu tinha tudo para ser um drogado, um mentiroso, um desolado aí pela vida, e o Senhor transformou a minha história, né. E um dia passando por essa rua, eu falei para Vanessa, amor, vamos parar ali e tirar uma foto da casa onde a gente morava, porque
Atualmente Deus deu pra gente o visto de empreendedor pra gente montar uma dieta nos Estados Unidos. Eu falei, eu quero poder mostrar para as pessoas da onde eu vim e o que o Senhor fez na minha vida. É uma casa muito simples, muito simples, né? E aí quando eu fui lá tirar a foto, a Vanessa ela falou, tira a foto, amor, tira a foto. Eu falei assim pra ela, amor, tira a foto da placa da rua, o nome da rua. E aí quando a Vanessa tirou a foto da placa da rua, estava escrito assim, Rua Betânia. Uau! E Betânia é o nome da minha segunda filha. Sua filha. Eu nunca imaginava isso. Aí, você não lembrava? Não lembrava, imagina, eu nunca lembrava disso na minha vida, que o nome da rua era Betânia. E eu não acredito em coincidências com o Senhor, né? Então ali, a hora que eu vi aquilo, irmão, eu falei, Deus, o Senhor pega a pior história, a mais triste, e você transforma ela, e um dia eu tô ali, e o nome da minha filha, da minha segunda filha, Betânia. Então esse é o Senhor que a gente serve, assim, sabe? E poderia ser qualquer outro nome, né? Mas o nome é Betânia. Justamente o nome da rua. Esse é o nome dela. E eu brinco, né? Eu tenho tantas histórias desse sentido que a gente ficaria o dia inteiro falando. Assim, e você também tem, irmão Wesley? Como todo mundo que anda com o Senhor tem essas histórias, esses milagres. E só para finalizar, minha mãe tinha uma vizinha lá de casa que ela gostava muito dessa vizinha. E essa vizinha sempre tocava louvor, né? Crentona mesmo, apaixonada pelo Senhor. E um dia, assim, depois da minha mãe ter falecido, assim, tal, já fazia muitos anos que já estava com o Senhor, né? Enquanto essa vizinha na rua, ela falou, olha, eu preciso te falar um negócio, posso te falar? Eu falei, pode, irmã, claro que pode. Se você soubesse quantas vezes a sua mãe falou que queria que você conhecesse a Deus, pra mim, ela falava, o Di, ele precisa conhecer a Deus. Di, porque o Rodrigo, né, eles me chamavam de Di quando era criança. Então aí também, irmã, você que está orando pelo seu filho, você pai que está orando pelo seu filho, continua, né? Que depois de muitos anos já levada, né, eu vim descobrir que era uma oração, que era uma vontade da minha mãe. E foi através da minha vida, né, irmão Wesley? Porque eu me converti, aí minha irmã se converte, meu tio Carlos se converte, e minha tia Lu se converte, aí todo mundo começa a ir na igreja, né? E mesmo quem não se converte, começa a ser mais firme na sua religião, no catolicismo. Então eu vi um mover do Senhor na minha família, né? Então eu falo, andar com o Senhor é a melhor coisa que a gente pode fazer. Aliás, uma das coisas que eu falo para muitos pastores que eu dou aula é, eu não sei como as pessoas conseguem viver uma vida tão egocêntrica e sem Jesus. Porque com Jesus nessa terra já é difícil. Imagina uma vida sem Jesus. Pelo amor. Quantas vezes eu, casado, busquei o Senhor e falei, Senhor, hoje tá difícil aqui em casa, hein? Senhor, hoje tá difícil com essas menininhas aqui, né? Que eu tenho, Deus me deu umas bem energéticas, sabe? Tá difícil hoje, Senhor. Imagina aquela pessoa que não tem o Senhor, né? Então, Enfim, essa é a minha história, meu irmão. Glória a Deus. Amém. Obrigado, que Imagina. bem. Pessoal, o material tá apresentado. Isso daqui, ó, que ele trouxe, isso foi presente para mim. Então, eles estão acostumados as coisas que os convidados trazem, eu sortear para eles. Mas isso daqui, pessoal, é para mim. Eu amei. Muito obrigado, a caneca, tudo aqui. Eu tenho um presente para eles. Olha aí, ó. É assim, ó, todo mundo que entrar em contato com @JetItapira, né, eu conversei com o meu franqueado lá, com o Gustavinho, ele vai dar um super desconto. Se eu não me engano, a mensalidade lá é R$450. A mensalidade com o material didático incluso vai sair por R$250. Uau! Então é só entrar em contato lá, @JetItapira. Obrigado. Né, conversar com o Gustavinho, falar, ouvi o podcast tal do Wesley, com o Rod. Então esse é o meu presente para vocês, né? É uma maneira da gente poder abençoar a vida, dar um super desconto aí. E para que você aprenda essa ferramenta e transforme a sua história e a história da próxima geração, que são seus filhos. Glória ao Senhor Amém. Jesus. Meu irmão. Reverendo, obrigado imagina, de ter compartilhado imagina. tudo isso daí conosco. Amém. Me edificou a minha vida. Amém. Foi maravilhoso. Eu tenho certeza que vai edificar muitas pessoas. Amém. Pastores, entrem em contato com o nosso querido professor. Leve esse trabalho para a sua igreja. Muito obrigado. Deus continue abençoando o Senhor, a sua família, os seus Amém. projetos. Amém. Quero te trazer aqui de novo, mais para frente, aí para falar como que tá todo esse projeto aí nas igrejas. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês que acompanharam Shalom. aí, ficou Deus até o abençoe. final, God tá bless bom? you. Deus seja louvado. E ó, segue o professor lá e até a próxima com a graça de Cristo Jesus. Bye, guys.